Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no YouTube. Dessa vez eu quero passar para vocês algumas partes desse desenho aqui, ó, que eu tô fazendo. Aí eu vou fazer essa parte da boca e eu quero passar para vocês algumas dicas aqui. Vou começar aqui com H. Vou fazer essa primeira camada aqui com H. Vou só colocar grafite só, não vou fazer efeito não. Sempre quando começo o desenho, eu vou fazendo uma primeira camada aqui de base, para depois eu vim fazendo os efeitos em cima aqui. Essa imagem eu vou deixar ela para vocês poderem baixar. Caso vocês queiram fazer esse desenho, só vocês baixar lá. Se vocês quiserem alguma dica desse desenho, vocês podem mandar para mim, que eu tento ajudar ao máximo vocês aí o que vocês precisar. Tô com H, ó, só preenchendo essa área aqui. Eu vou deixar demarcado aqui esse efeito que ela tem, ó, essa marquinha que ela tem. Essa primeira camada também, eu sempre faço ela com a ponta do lápis mais gasta um pouco, para não ficar rabiscando aqui muito, ó. E o lápis mais deitado. Essa primeira camada eu sempre uso o H ou o HB. Agora que eu já passei aqui nele todo, eu vou vir com esse fuminho, tirar as marcas, deixar mais lisinho. Vocês podem ver que não fica riscado, porque eu passei com o lápis deitado e com a ponta um pouquinho gasta. Aí eu tiro bem as marcas aqui. E já vou fazer a parte de cima aqui da boca. Como essa parte de cima já é mais escura, eu já vou começar com 2B, fazendo essa segunda camada. E já vou começar a fazer essa parte do meio aqui, ó. Fazendo as texturas aqui. Dependendo do desenho, vocês fazem a segunda camada com B. Como já é mais escuro aqui, eu já vou passando o 2B. Já vou realçando esses detalhes aqui. Fazendo movimentos curtos, ó. E puxando algumas texturas, fazendo alguns pontinhos. Para depois, na terceira camada que eu venho finalizando, eu já realçar algumas marcas aqui. Fazer embaixo também a mesma coisa. Vou realçar essa parte de baixo aqui da boca. Depois que eu realcei bem essa segunda camada, agora eu já venho com 4B e vou realçar essa parte do meio aqui, ó, porque ela é bem escura. E vou continuando o degradê. Eu não posso deixar muito marcado. Eu tenho que fazer na passagem de tom aqui, ó, suave. Então eu vou apertando aqui no meio e vou tirando o peso da mão, fazendo textura para cima. A maioria dos desenhos realistas tem bastante degradê, então a gente tem que acostumar a fazer isso, que a gente vai apertar alguns pontos e outros pontos a gente vai tirando o peso da mão. Igual eu tô fazendo aqui, ó, sempre fazendo texturas bem pequenas, ó. Aí eu venho com o pincel de cerda macia, passo aqui um pouco para tirar um pouco as marcas e continuo colocando grafite até eu ver que está na tonalidade que eu quero. Então a gente vai colocando grafite aos poucos.
Porque eu não posso chegar aqui e colocar muito grafite e depois eu não ter como tirar. Então é mais fácil a gente ir colocando aos poucos do que depois colocar muito e depois ter que tirar, tá? Depois que a gente já fez essa segunda camada, já começou a escurecer, a gente vem fazendo agora, ó, aplicando a terceira e a última camada, que eu sempre falo que a terceira camada é o acabamento. Então eu venho escurecendo os pontos que eu vejo que está bem escuro e já com a caneta borracha ou o lápis borracha, dependendo do que a gente vai fazer, clareando os pontos já. Então agora eu vou escurecer aqui bem, já vou fazer essas marcas aqui, ó, deixar bem certinha para finalizar essa parte. Tô com a lapiseira com grafite 4B e vou realçando bem aqui, ó. Essa última camada eu sempre venho com a lapiseira com grafite 4B, escurecendo os pontos, ou com lápis com grafite 4B. Depende do que a gente vai fazer também. Então já vou realçar bem essas marcas aqui. Eu venho com os fuminhos, tiro um pouco algumas marcas. Não deixo muito marcado, ó. Eu dou uma suavizada nos traços. Com o lápis borracha agora, eu vou dar uma clareada em alguns pontos, fazendo algumas texturas. Vou fazendo algumas batidinhas, ó, que eu já vou fazendo a textura e dando a luz ali, ó. E continuo aqui, tirando algumas marcas com os fuminhos, já fazendo uma sombra aqui de baixo, ó. Com o 4B na lapiseira eu realço mais esse meio aqui que é mais sombra. Tá vendo que eu volto, eu vou fazendo um acabamento até chegar no ponto que eu quero. Então a gente não pode sair fazendo de qualquer jeito, colocando o lápis que você acha que vai ser e sair fazendo de qualquer forma. A gente tem que ir colocando aos poucos e escurecendo aos poucos até chegar na tonalidade que a gente quer. Então a gente vai e volta no mesmo ponto, escurece mais um pouquinho. Eu sempre falo isso nos vídeos, no meu curso também. Então a gente tem que fazer o desenho realista com calma, não adianta a gente querer correr. Ó, já vem desfoco bem aqui para dar uma sombra nesses cantinhos. Se depois eu ver que preciso voltar aqui, eu já volto ali e vou fazendo. Agora eu vou continuar aqui fazendo os dentes. Já vou com 2B e vou realçando bem aqui, ó. Como é mais escuro, eu já vou direto com 2B, escurecendo essas partes aqui, ó. Eu vou deixar bem marcadas as partes de sombra, que ele tem várias texturas aqui, ó, várias marcas no dente. Então deixar bem realçado. Quando eu vejo que é mais escuro, eu já aperto ele mais um pouquinho. Então eu tô com 2B, tá? E o papel que eu tô usando aqui, eu não falei no começo,
É o Fabriano 4L. Então eu venho demarcando bem aqui os pontos de sombra. Alguns lugares eu vou colocando mais clarinho. Começando já com 2B. Alguns lugares eu só encosto o lápis, fazer mais claro, e vou demarcando todos os pontos de textura aqui, ó. Alguns lugares só vou fazendo pontinhos. Com 2B eu vim demarcando todos esses pontos mais de sombra para separar um dente do outro. Agora eu tô com o B. Eu vou colocar um pouco de grafite aqui, fazendo algumas texturas. Para eu fazer essa primeira camada aqui do dente, ó. Só fazendo alguns pontinhos, algumas marcaçõezinhas. E embaixo eu só preenchi mesmo, ó. Não fiz nada demais não, só preenchi essa área toda. Aí eu já separo um dente do outro, eu vou colocando grafite para separar o dente aqui dessa parte e separando um dente do outro aqui, ó. Sempre fazendo texturazinhas bem pequenas. Essa parte que eu posso apertar porque é bem escura, para lá já é bem escuro. E a partir da hora que eu já escureci aqui, eu já marquei o dente, ó. Eu não fico fazendo contorno não. Eu vou fazendo sombras de um dente para o outro que ele já vai marcando ali. Se eu fizer contorno, fica muito feio. E o desenho realista não tem contorno. São sombras, são degradês. Isso que forma o desenho realista. Então eu vou realçando alguns pontos, ó, fazendo algumas texturas. E vou olhando a minha referência e vou realçando aqui bem, ó. Em algumas partes eu desfoco bem com esse fuminho também. E vou formando aqui, ó. Vou tirando algumas marcas também. Aqui eu não posso passar muito porque eu já fiz algumas texturas. Eu só vou dando algumas, fazendo algumas batidinhas, ó, para tirar essas marcas. Depois eu vou escurecendo aqui para cima, vou formando o desenho todinho. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vai trabalhando sempre por camadas. Vou pegar agora a lapiseira com grafite 4B. Vou realçar bem algumas partes aqui de sombra, de um dente para o outro. E vou fazendo alguns pontinhos, ó, que eu vou realçando essas texturas aqui. Sempre fazendo texturas perto para dar esses efeitos do dente. Como é uma caveira, o dente ele está todo podre, então a gente tem que fazer várias marquinhas, ó. E vou sempre desfocando em volta para não ficar muito contorno. Com os fuminhos eu tiro bem as marcas, algumas marcas, né? E continuo trabalhando aqui, ó. Como é que eu não deixo ele certinho? Eu vou desfocando, fazendo pontinhos, ó. Os cantos eu aperto bem e depois vou tirando o peso da mão, fazendo texturas para cima. Tá vendo, pessoal, como é que a gente vai trabalhando camadas? Eu dei a primeira camada, depois fiz algumas texturas na segunda, e na terceira eu venho reforçando com o 4B, ó, que eu vou marcando sempre ali onde que eu quero mais sombra. E a própria sombra, ela vai separando os dentes aqui para mim, sem fazer contorno. E eu venho agora com lápis borracha também. Vou realçar alguns brilhos.
A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar exagerando também aqui nessa parte escura e não ficar legal o desenho. Então a gente vai colocando sempre aos poucos e olhando a referência se está legal. Agora com o pincel de cerda macia, eu vou tirar um pouco as marcas, deixar mais lisinho, e vou vir com lápis borracha, dando alguns brilhos aqui, ó, alguns toques. Só mesmo algum pontinho. Vou fazendo algumas batidinhas, ó, e alguns eu vou tirando o grafite para ficar mais clarinho. Depois ainda eu volto, vou fazendo algumas texturas aqui em cima. Mas o básico mesmo que eu quero passar para você é isso aqui. Agora com a 2.3, eu vou realçar só alguns toquezinhos aqui, ó. São só toques também, que vai deixar o desenho mais legal, esses brilhozinhos, ó. A gente também não pode exagerar, vou dando só toquezinhos aqui, ó. Então, pessoal, tô terminando o vídeo, senão vai ficar muito longo também. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aí, deixa o like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!